Agora vamos conhecer o algoritmo do Quicksort, que também é baseado na ideia de dividir para conquistar. Foi um algoritmo inventado por Tony Hoare, tá? Que pode ser visto aqui. E foi numa escola de verão na Alemanha em 2006. Tive o prazer de interagir e também conhecê-lo. É um algoritmo super eficiente e o algoritmo de ordenação mais utilizado no mundo. Tá? Então vamos conversar um pouco sobre esse algoritmo. Bem, a ideia do Quicksort é o processo de divisão dele, ele ser um pouco diferente do que o Mergesort. Lembrando que o Mergesort ele divide exatamente o array na metade. O Quicksort ele vai fazer uma divisão do array escolhendo um elemento chamado de pivô, certo? E esse pivô vai ficar na posição definitiva dele. Todos os que estão à esquerda do pivô, eles são menores ou iguais ao pivô, e todos que estão à direita, eles são maiores do que o pivô, ok? Então essa é a ideia de particionar o array. Na fase de conquistar, tá, ele vai aplicar recursivamente essa mesma ideia em cada partição que ele gerou, ok? E a parte de combinar as respostas, ela é trivial, porque uma vez que essas partições atingem o tamanho 1, para eu combinar uma partição de tamanho 1, certo? Com outra partição de tamanho 1, elas já vão estar ordenadas e eu não preciso me preocupar em fazer o merge desses arrays. Porque uma partição de tamanho 1, ela vai conter apenas o pivô, que já vai estar na posição correta. Tá? Então, só relembrando, o pivô ele é escolhido para poder dividir o array, tá, em duas partições. Tá? Numa partição, todos menores na da esquerda, na outra partição, todos são maiores do que o pivô. Então, obviamente, o pivô já vai estar na posição correta, ok? Então, vamos ver esse algoritmo. Está aqui o Quicksort, que vai receber um array de elementos a serem ordenados, e ele vai considerar de left até right. Tá? Se left for menor do que right, ele vai aplicar o particionamento no vetor. Tá? Isso vai me dar a posição do pivô e eu vou aplicar recursivamente o quicksort no mesmo vetor de left até o pivô menos 1 e também o quicksort, né, no mesmo vetor de pivô mais 1 até o right. É esse que é o algoritmo. Então, o segredo todo do quicksort ele está no particionamento do array, que vamos ver agora. Bem, aqui vamos mostrar a execução e o código de particionamento do pivô. Tá? De início, o pivô que sempre vai ser escolhido é o elemento mais à esquerda do array que ele está considerando. Tá? Então, nesse caso daqui, o 3 é o pivô. E aí nós começamos com o i em left e o j em i mais 1. E a ideia do algoritmo é ir varrendo o restante dos elementos do array, tentando localizar elementos que são menores. Então, esse for daqui, ele vai justamente começar a iterar de left mais 1, tá? Tentando buscar um elemento que seja menor do que o pivô, porque elementos menores devem ir para uma posição, certo? Antes do pivô, ok? Então, vamos lá começando a executar. Então, no início do particionamento, esses são os valores das variáveis. Então, o J vai iterando, iterando, iterando aqui, nesse laço, até que ele encontre um elemento que é menor do que o pivô. Nesse momento, ele vai precisar incrementar o I, tá certo? Executando essa linha de código, e aí depois ele vai fazer uma troca. Quem está na posição I vai para a posição J, tá certo? E aí ele realizou essa troca. Feito isso, ele ainda continua com o J até chegar ao final do vetor. Notem que à medida que o J é incrementado, ele já na próxima posição vai encontrar um outro elemento menor. Então, com isso, ele incrementa o I e depois ele faz a troca desses dois elementos. E iria continuando com o J até o final do vetor. Como não tem mais elementos menores do que o 3, que é o pivô, tá? Então, o algoritmo aqui finalizou a iteração. E o que ele vai fazer agora é trocar. Quem está na posição left, que é o pivô, ele vai para a posição I. Tá? Realizando essa troca,
ele automaticamente traz o pivô para a sua posição definitiva, tá? E aí não precisa mais mexer no pivô. Então, recursivamente, ele vai ficar com mais duas partições, tá? Para poder analisar essa daqui e essa outra daqui. Notem que o pivô já estando na posição correta, definitiva dele, tá? Ele já respeita o invariante do quicksort, que é aquele particionamento, a forma de que ele particiona o array, ok? Então, no próximo particionamento, ele aplicaria aqui o quicksort, tá? De left até pivô menos 1 e aplicaria o quicksort aqui desse elemento 10 até o último elemento do array. E todo esse processo se repetia. Com relação ao tempo do partition, precisamos apenas nos concentrar, tá, nesse laço. Vejam que o pivô é sempre o elemento da esquerda. O I também começa sempre com o left. E o J, ele vai de left mais 1 até right. Ou seja, ele vai da posição inicial mais 1 até o final do array. Tá? Então, no pior caso, esse J ele vai sendo incrementado, tá? De n menos 1 posição, porque a primeira posição ele já é o I, né? Que ele pega a partir de I mais 1. Tá? Então, esse laço daqui, no pior caso, ele vai ter um tempo n menos 1, que é da ordem de n. Ou seja, se eu dou um array de tamanho n para o partition, ele vai terminar o que tem que fazer, tá? Gastando n da ordem de n passos, ok? Então, esse algoritmo ele tem um θ de n. Bem, vamos ver agora uma simulação do quicksort. Vamos considerar essa entrada, tá? Em que nós temos aqui um elemento 15, que vai ser escolhido como pivô, e os elementos desse array aqui não estão ordenados, tá? Então, vamos lá começar a simulação. Primeira coisa, ele vai varrer aí, selecionou o pivô, e vai ver lá quem é menor do que o pivô, e está trazendo para perto do pivô, ok? E aí ele vai até varrer o array. Feito isso, ele trouxe o pivô para a posição definitiva, vai aplicar o quicksort na partição da esquerda, tá? E depois vai aplicar o quicksort na partição da direita. Note que o novo pivô é 44 e ele está trazendo todos menores que 44 mais para perto. E aí vai levar agora o 44 para a posição definitiva dele. Aplica o quicksort novamente nessa metade que tem 3 elementos, tá? E depois vai aplicar o quicksort na outra metade, na outra partição que seria o 40. Tá? No 47. No 47 já está pronto e aí o algoritmo finaliza. Uma vez que sabemos que o partition tem um tempo linear, vamos usar isso no cálculo do tempo do quicksort. Então, o quicksort para processar uma entrada de left a right, tá? Então, isso de left a right vai me dar uma entrada de tamanho n. Então, ele gasta o tempo do partition para poder combinar a resposta das chamadas recursivas, que isso vai ser da ordem de n. Mas ele vai fazer chamadas recursivas, tá, em uma partição e em outra partição, tá, na partição da esquerda e na partição da direita. E isso intrinsecamente depende da posição onde o pivô vai ficar. Tá? Então, o tempo do quicksort vai depender do pivô. Tá certo? Notem que esse pivô, ele pode ficar, a posição definitiva dele pode ser qualquer uma do array, mas a gente pode generar essa análise simplesmente julgando. Se ele ficar na primeira posição, tá? Eu vou ter uma partição de tamanho 1, que só contém o pivô, e tem uma partição de tamanho n-1. Mas ele pode também ficar mais ou menos próximo da metade. E isso daí me dá duas partições de tamanho aproximadamente iguais à metade. Tá certo? Notem que nós ficamos livres de analisar quando o pivô ele passa dessa metade e vem para cá, que seria um caso espelho desse daqui. Tá? Então, essa informação vai ser importante para a gente conseguir distinguir qual seria o tempo do quicksort
no melhor caso e no pior caso, ok? No pior caso, é quando o pivô ele fica sempre pelas extremidades. E isso vai me dar o quê? Uma partição de tamanho 1, eu tenho o tempo do partition, que é n, e vou chamar recursivamente meu algoritmo em uma entrada de tamanho n-1. Tá? Essa relação de recorrência pode ser resolvida apenas com a árvore de recursão, e isso vai nos dar um tempo quadrático. Já no melhor caso, o pivô ele é escolhido de forma que, na primeira execução do partition, ele já cai na metade. E os demais pivôs também caem pela metade das suas partições. Tá? Então, a relação de recorrência pode ser vista como duas chamadas recursivas, considerando a metade, onde a entrada é a metade, e o tempo do particionamento. E aqui essa relação de recorrência pode ser resolvida tanto pela árvore de recursão quanto pelo teorema mestre e vai dar um tempo de n log de n. Pois bem, como é que nós poderíamos garantir um particionamento razoável do quicksort que leve a melhor performance possível dele? Uma abordagem seria embaralhar a entrada. Eu posso fazer uma mistura ou uma troca de elementos na entrada, de forma que o pivô ele seja colocado, o pivô sempre adotado como o primeiro elemento do array, certo? Ele seja colocado lá e na hora que o partition for aplicado, ele levar esse elemento para a metade, tá certo? Então esse embaralhamento ele pode fazer isso daí com o pivô. Mas vejam, esse embaralhamento ele precisa ter um tempo no máximo linear, para poder se escolher ou um tempo constante, tá certo? Para não degradar a performance do algoritmo. Então, idealmente, existem algumas ideias que usam um tempo constante e conseguem escolher um bom pivô. Um exemplo dela é o Quicksort Three-Way, que se chama, em que se escolhe, antes de se aplicar o Quicksort, se escolhe o primeiro elemento, o elemento do meio e o último elemento do array. Tá? Essa escolha desses elementos, na realidade, você simplesmente acessa os elementos e sai em tempo constante. Então, você olha quem é menor do que quem e escolhe o elemento do meio, tá? Entre esses três elementos, e leva ele para a primeira posição do array. Isso vai dar pelo menos pode te dar um bom pivô, tá certo? E a outra opção, a outra abordagem, seria escolher um pivô aleatoriamente. Um método aleatório aí qualquer que vai lá e sorteia um índice do array, você pega aquele elemento, leva para a primeira posição e você passa a adotar ele como pivô, tá certo? Então, a escolha de um bom pivô fica dependendo da forma de como você escolhe, ou seja, do seu gerador de número aleatório, ok? Então, mas essas opções, normalmente elas são utilizadas para que force o quicksort a ter um tempo ótimo de execução, tá? E garantem excelentes resultados. Bem, sobre as propriedades do quicksort. Em termos de performance, o quicksort ele é no melhor caso e no caso médio n log de n. E no pior caso, n ao quadrado. Mas as abordagens de embaralhar a entrada ou usar um processo randômico para escolher um bom pivô, ela ajuda bastante, tá? E torna o quicksort um algoritmo muito atrativo. O quicksort ele é um algoritmo in place, tá? Vejam que ele não usa memória extra, como é o caso do MergeSort. Tá? Então, o quicksort ele traz uma economia boa também de espaço. Com relação à estabilidade do quicksort, vai depender do particionamento. Notem que o particionamento que mostramos aqui, ele não é estável, porque ele vai fazer um swap, uma troca de elementos aqui, e essa troca pode não preservar a ordem, tá? Prejudicar a estabilidade do algoritmo. Entretanto, existe uma abordagem que podemos fazer uma simples modificação nesse algoritmo que é capaz de preservar a estabilidade, que é
Na hora que eu encontro um elemento que é menor e eu preciso mover ele para o início, ao invés de eu fazer uma troca com uma posição específica, tá? Eu faço um shift dos elementos para depois trazer. Então, isso garante a preservação da ordem, a estabilidade do algoritmo. Tá? Vai ter aí um link específico sobre um documento comentando sobre essa preservação da ordem, ou seja, a estabilidade do algoritmo. Por fim, aqui tem uma tabela comparativa sobre os algoritmos vistos, os algoritmos de algoritmos de ordenação por comparação. Tá? Vejam que o Babelsort, o Selection e o Insertion, todos eles são in place. Tá? E no pior caso, eles são n ao quadrado. O MergeSort, nós temos uma garantia de que ele tem n log de n. Tá? Mas o MergeSort, ele usa um espaço da ordem de n. Já o Quicksort, o espaço que ele utiliza está mais relacionado à pilha de recursão, que pode atingir tamanho n log de n. Mas o Quicksort ele é muito rápido. No pior caso, ele ainda é n ao quadrado, mas as abordagens de se modificar a entrada podem levar o Quicksort a ter um tempo muito bom. Tá? Então, o Quicksort ele é, em média, 3 vezes mais rápido do que o MergeSort. Mas, para os piores casos, é necessário que ter uma versão aleatória ou algum artifício ser utilizado para que se tenha a garantia de escolha de um bom pivô. No caso do Quicksort, em que ele particiona a entrada em 10% e 90%, tá? Nós temos que a relação de recorrência será T de n é igual a T de n sobre 10 mais T de 9n sobre 10 mais n. Obviamente, essa relação de recorrência só pode ser resolvida através do método da árvore de recursão, e isso tem um link indicando todo esse cálculo para vocês, e nós conseguimos ver que o tempo do Quicksort é n log de n na base 10 nodos. Na realidade, nós podemos abstrair essa base e vemos que esse algoritmo ainda continua sendo n log de n.